Olá, muito boa noite. Aqui juntinhos, nós estamos começando a Atualidades Pampa desta noite. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, nós vamos levar a informação, não sem o bom humor, que nos é peculiar, e às vezes um pouquinho de ranço, de mau humor também. Qual é o problema aí, Gustavo Vitorino? Tá com os cabelos tudo assim? A ala de lá faz uma Os dois cabelos. Os dois cabelos dele. São dois fios aqui, o futebol de salão, é 5 para cada lado. A gente faz a bagunça e ele que fica escabelado. Ele tá se escabelando pela Eu tava bagunça. tentando organizar o barraco, mas tá difícil. Quase dissesse outra coisa. Eu digo que não dá para organizar o barraco um pouco antes de entrar. Mas vamos falar de coisas boas, que eu consegui arranjar uma coisa boa para falar para vocês. Não ria. A ONG Centro Social da Rua é uma ONG que atende moradores de rua aqui em Porto Alegre, lava as roupas, tem lavanderias, chuveiros para eles tomarem banho, enfim, para todas essas pessoas sem teto. Teve o reconhecimento do seu trabalho. E entre tantas outras premiações e outras entidades assim como ela, venceu o prêmio Governo Federal do Viva Voluntário. E a premiação é um valor para que eles executem um outro tipo de projeto, enfim. Então, cumprimentos a essas pessoas que dedicam por amor ao próximo a fazer este trabalho. Sabemos que tem muitas aqui em Porto Alegre, mas esta em especial foi agraciada com o prêmio do Governo Federal. Nós tivemos um acidente gravíssimo na Itália, em Gênova, na verdade, né? Uma cidade portuária. Gravíssimo, que foi a queda, o rompimento, não sei como é que se diz isso, de uma ponte, de uma passarela. E isso me faz lembrar o seguinte: quantas pontes na mesma situação, ou talvez em situação muito pior do que esta, nós temos aqui no Rio Grande do Sul e ninguém olha para elas? Eu sei algumas, vamos ver se bate o que nós vamos conversar agora. Carla. Tem um assunto que a gente tratou ontem e que teve bastante repercussão no dia de hoje, que é a questão do Foro de São Paulo e da tal da Ursal. Qual é a diferença? Isso tudo veio do debate onde o cabo Daciolo olhou para Ciro Gomes e falou do Foro de São Paulo, que ele seria um dos criadores do Foro de São Paulo, e também se ele conhecia a tal da Ursal e tal. Daí o Ciro olhou para ele assim, tipo... Oi? Qual é a parte que eu perdi? Ele disse, sim, você conhece. Bom, o que é a Ursal e será que a Ursal existe ou não existe? Porque ontem mesmo nós recebemos muito WhatsApps dizendo que sim, como vocês não conhecem, ela existe. O que acontece com a Ursal? A socióloga que criou o tal do termo Ursal, existe, é o Foro de São Paulo, que foi criado por Lula e Fidel Castro como uma união das esquerdas, né, da América Latina. E quando foi criado, uma socióloga fez uma crítica a essa construção e disse assim, será que eles estão querendo criar a Ursal, a União das Republiquetas Socialistas da América Latina? E ela disse que ela não acreditou quando ela escutou o cabo da usado. Que inclusive ela agradecia muito para esclarecer que esse termo não existe, que esse termo é utópico, que não existe. Existe o Foro de São Paulo, que tem lá, né, as suas, como é que eu posso dizer? Veio a termo e surgiu e hoje em dia acontece, né, com suas especificações, se é uma coisa comunista para dominar, ou se não é, ele existe, é uma realidade, é público. É público, notório, tem quem goste, tem quem não goste. Mas com relação à Ursal, pessoal, a Ursal realmente é um termo que não existe, ele é utópico, ele não existe e não tem essa... Não adianta a pessoa querer ficar criando, porque assim como as coisas se replicam na internet, as pessoas têm certeza que existe. Tanto que quando... A nossa telespectadora disse que tem que fazer a ONSAL, que é dos amigos da onça. Exatamente. Então foi realmente uma questão muito, né, tratada no dia de hoje e é importante esclarecer, até esclarecendo, que tem gente que acha que tem... que acha que realmente existe, e tem gente que acredita no primeiro vídeo que olha, né, no YouTube, se a sua opinião bate com a opinião que está ali. Aí é mais fácil também de acreditar, mas no caso não existe. Mas veja, né, que foi numa apresentação de candidatos à presidência da República que isso surgiu. Não, e daí o próprio candidato, ela disse assim, exatamente, ele acredita que existe. Então, eu acho que é um tiro no pé. Exatamente. Não existe. E aí a gente fica, né, sempre se questionando, Cabo Daciolo estava no debate da Band, mas
O Amoedo não estava no debate da Band. Essa aí. Então essa é a nossa legislação. Aliás, parabéns ao Amoedo pelo patrimônio dele, né? 425 milhões de reais. É o candidato mais rico de todos Depois eles. é o Alckmin. O Alckmin, mas o Alckmin tem... 2 milhões e pouco. Ninharia perto, né? Não, é troco, né? Tinha O outro tem troco. 400. Isso é dinheiro de bala. Isso é dinheiro de 430 bala. e poucos milhões. Isso é dinheiro de bala. Dona Magda, só para que mantenha a equidade que tem mantido Gostei esta do termo. bancada. Pois não. Muito bem. Anunciei ontem os primeiros 6 candidatos, Pois os não. nominei e agora temos o 7º candidato. O Bolsonaro registrou sua candidatura e agora são 7 oficialmente registrados. E o seu vice é o General Mourão. Pois não. Registrado já. Muito bem. Gustavo Vitorino, boa noite, tudo bem? Como vai você? Tudo bem, tudo bem. Tudo de roupa clarinha. Tudo bem? Ó, Ó, é o tudo seguinte. Eu quero começar o programa mandando um grande, mas um enorme abraço mesmo à Dona Marli, que veio de Caxias do Sul, especialmente para visitar a equipe do Atualidades Pampa e trouxe uma singela lembrança, uma coisa bem caseira, uma chimia de figo. Deixa eu mostrar aqui. Chimia de figo caseira. Trouxe essa singela lembrança para que todos nós Uma guardássemos. para cada um de nós. Muito obrigada. Uma para cada um. Ele entregou, ele não comeu, ele entregou. A dona serviu, dona Serviu? Eu prometi para a senhora que eu não ia comer. Mas ele tem outra coisa que a gente não tem. Claro que eu, por ser mais bonito, mais inteligente, mais genial e modesto, ganhei também uma de pimenta. Que é pro teu nariz ficar uma batata, O nariz fica mais vermelho. mais vermelho ainda. Mas fica mais vermelho. Bom, aí... Agora vem a hora... Mas ele hoje chegou aqui mágico. Agora vem a hora Tio do, Tony, agora vem a hora porque do ele tira desespero. horrores da cartola. Ele tirou horrores. Agora vem a hora do desespero. Que é isso? Dona Marli, a senhora não faz ideia, Dona Marli. Da inveja. Olha que coisa moderna. Não, eu agradeço, Dona Aqui. Marli. Nós lhe Dona Marli. agradecemos imensamente. Muito obrigado. Ficou super bem. Eu já experimentei. Ele experimentando, dizendo que ficou super Experimentei. bem. É porque eu tenho corpo de modelo, ao contrário de alguns aí que dizem Da que são Varca. modelo. Eu tenho corpo Modelo de da modelo. Varca. O senhor tem o Então, corpo assim, riscado. É. Dona Marli, muito obrigado pelo banha. carinho, obrigado pela sinceridade, pela ternura com que a senhora conversou hoje comigo, sobre todos os membros da bancada, inclusive as duas mais novas participantes. Muito obrigado à cidade de Caxias, ela trouxe um abraço de toda a família, inclusive do irmão dela, que é o dono da Serpo Churrasqueiras, que ele trouxe aqui, ó. É jabá completo. Eu tô aqui, vendo. aqui faz aquelas churrasqueiras portáteis, aquele negócio assim, e depois com o tempo eu vou divulgar para vocês. Departamento comercial vai mandar uma fatura. Vai mandar uma fatura. Se fosse assim, o Chicão tava falido. Mas Deixa o Chicão, que ele tá quieto no canto dele. Até agora Hoje não ele trocou. tá taxado. E não trocou a cor da unha ainda. Não. Porquinho. Pois é, já passou Gustavo, uma terminasse. Terminei. Eu quero Então, Dona agradecer Marli, que estou muito entre os- obrigado pelo carinho, em nome de toda a bancada. Carinho, a gentileza Não, que a no senhora meu tem com a nome atualidade. não, ele já conversou com a senhora. Eu quero lhe dizer muito obrigada, Dona Marli. Eu Diga também. muito obrigada, Obrigada Dona também, Marli. Dona Diga Marli. muito obrigada. Obrigada. Fico Que muito em honrada, nome da Dona bancada. Só se tu for me dar metade da geleia de pimenta. Jamais. Tomara Após que tu todos fique com o nariz desse agradecemos, tamanho que não possa Não trabalhar. tenha nem dúvida disso. eu quero dizer, Dona Magda, que não consigo parar de fitar o Chicão Tofani com esses óculos. Tá, coisa mais fashion. Esses óculos... Exclusivíssimo! Eu peço um take Exclusivíssimo! porque eu preciso voltar a olhar para as câmeras e não consigo parar de olhar. Então os óculos. mostre um óculos, Me menino dá um Chicão. take. Olha ali, senhores ouvintes. Lantejoulo, é isso? Não, O são que seria taxas. aquilo? Não descreve, Chicão Tofani. Aqui são óculos para noite, óculos de taxas folhada a ouro, que é fabricado pela Dives de Belo Horizonte, que me trouxe o Alexandre Lau, meu amigo, patrocinador aqui da casa. É verdade. Tá aí, olha que maravilha. Para quem sempre pergunta, se tem óculos para homens, tem tanto de grau quanto de sol, de sombra. Eu nunca sei que seu óculos é de sol ou de sombra. Porque ele protege do sol, então ele faz sombra. Não sei. Magda, lembra daquele evento que a gente conversou, acho que foi na sexta-feira, Skate no Asilo? Sim. Que seria no Asilo Padre Cacique no final de semana e foi cancelado por conta do frio? Já tem nova data. Vai ser no dia viu? 8 de setembro, que vai cair num sábado. Então, para quem quiser se programar para ir, lembrando que eles estão precisando de doações e a lista completa está lá no nosso site osul.com.br. E aí, já que eles estão precisando de doações, e doações não tem tempo, não vamos esperar o evento do dia 8 de setembro. Você pode estar fazendo as suas doações a partir de agora ou sempre para o Asilo Padre Cacique. Quem sabe depois você vai lá comemorar com eles as doações. Guarda isso aí para a gente falar mais perto. Isso. Tá?
Gente, a Cátia Abreu, ela ainda é vice do Ciro Gomes. Porque, Mas é uma assim, ó, outra pessoa. Não, né? peraí. É a outra Cátia pessoa, Abreu ou a moça gente? da foto? É a Qual das moça duas? da A foto. moça da foto é a Cátia Abreu, essa minha pergunta ou é outra? Porque assim, ó, é surreal. É surreal. Eles transformaram a cara da Cátia Abreu. É. Não é a mesma. Não é. Ali tem nada contra, mas ali tem plástica e tem algumas outras coisas que ela tá. O nariz dela é outro. É Photoshop. Tu acha que é só Photoshop? É Photoshop. Ela E eu comentou acho que isso perdeu 7 lamentável, quilos. porque independentemente do objetivo, na verdade, assim, ó, são marcas de expressão faz parte das pessoas e a gente cria, inclusive, empatia, né? Aquilo que a gente chama assim, olha, às vezes a gente gosta de uma pessoa pelo conjunto dela. E político não é concurso de beleza. Tá ali para mostrar competência, tá para mostrar propostas, né? Então a gente quer conteúdo. E isso mostra muito o quanto hoje a gente vive uma sociedade que a aparência está tendo um valor muito maior do que deveria. A imagem tem um valor muito maior. E isso são as novas tecnologias, isso reflete muito dos valores da nossa sociedade. Então, eu acho que a gente deve ter um olhar crítico e perceber isso também como uma resposta aos valores dentro das propostas, né? Mas então, acho isso que não é vai novidade. dar um tiro no pé, É, né? isso não é novidade, Roberto. Mas isso é verdade. O O Chicão faz sucesso, por exemplo, porque olha é aqui, bonito, ó, porque é há bonito mais na de porta. uns 15 anos atrás, mais de 15 anos atrás, Em cima da outra. eu trabalhava numa agência e a agência fazia a publicidade de um candidato. Obviamente que ele saiu da agência porque nós brigamos com ele, né? Porque quem briga sou eu, né? Eu briguei com ele Muito porque ele raro isso. fez ele mexeu os santinhos dele, era assim, ó. Ele não tinha, até os dentes ele tinha bonito e ele não tinha dente bonito. Gente, eu disse, seu fulano, isso aqui não é o senhor. Nós não podemos botar isso aqui, as pessoas não vão lhe reconhecer. Esse aqui não é o senhor. Pois ele trocou de agência, me encheu de osso e foi embora. Eu acho assim, ó, existe, né, algo que chama boa estima. Então, se cuidar, né, cuidar daquilo que a gente tem é parte de uma boa estima, de uma autoestima positiva. Agora, tentar criar inverdades a seu respeito, isso inclusive vai contra uma das coisas mais preciosas da vida, que é a passagem do tempo, que muitas vezes nos melhora como seres humanos, né? Então eu acho isso assim, isso serve para uma reflexão e para a gente não entrar nessa onda, porque isso aí leva a um mundo que só traz tristezas em última instância. Deixa a Carla falar, Tem deixa a gente Carla falar. dizendo que é falsidade ideológica. Estamos querendo enquadrar como falsidade Exagero. Mas o melhor de tudo são os memes, né? Eu adoro. não, tem. Assim, é sensacional. Aí aparece essa foto dela no Tinder. O Tinder é um aplicativo de encontros, né? E depois a outra foto dela real ao vivo. Ah, meu Deus. Eu até achei que ela tinha se plastificado depois que eu li embaixo, né? Porque eu não sabia quem era. Sim, Eu digo, não sei quem é, não faz Ela ideia. conhece muito Chicão, tu querias, te revoltaste com... Não, muito insulto. Mas começou cedo o insulto, né? Desnecessário. Também acho. O Marne, essa história me lembra uma frase, me ajuda, eu acho que é da Catherine Hepburn. Ou da Audrey ou da Catherine Deneuve. Não, perdão, é da Audrey Hepburn e Catherine Deneuve. O Catherine Deneuve, eu misturei as duas. Ok. Audrey Hepburn, Ok. que disse, perguntaram a ela se ela faria cirurgias plásticas ou tratamentos estéticos mais complexos. Ela disse, não, esses traços que eu tenho são troféus da vida. Claro. Eu não abro mão deles. Quem disse isso foi Charles Nabur. Não, foi uma mulher. Foi uma mulher, não Charles mistura. Não, Charles Nabur então copiou alguém, porque foi uma mulher que Pode disse. ter repetido o que o outro disse, porque a frase é boa, é verdade. O Chicão tem razão, o Chicão tem razão. Até que é libertador, quando a gente tá numa sociedade que dá tanto valor para isso, a gente ter a coragem de ser a gente mesmo e deixar que a vida mostre quem a gente é. Então, vale a pena não entrar nessa onda. Olha Volto como a tem insistir, gente porque- muito, mas muito vaidoso. Boa noite, Carla. Só para avisar que o corte de cabelo do Ruschel ficou ótimo. Parabéns a todos vocês do programa Samuel. Adeus ao franjão. Eu quero agradecer ao Juliano Viana, da Estética Mara, que me autorizou a ficar nesse estado. O Gustavo vai se beijar. Ai, que horror. Obrigado, Juliano Viana, da Estética. Olha aqui, ó. Gente, Boa claro. noite, Deu uma queridos. melhorada. Presta atenção. Melhorou um pouquinho? Já? Sim, máximo. Tá.
Quero render homenagens à dona Marli. Que Deus te abençoe, Marli, e te dê muita vitalidade. Muito obrigada pela vestimenta presenteada ao Vitorino, que com certeza doará suas golas olímpicas para a campanha do agasalho. Agradeço de coração, dona Marli. Abraços, Débora Santos, de Novo Hamburgo. Eu não lembro da dona Marli ter falado sobre isso. Mas ela... Que uma coisa tivesse vinculado com a outra. Completamente, para nós é a chance. Porque assim, a dona Marli me trouxe essa blusa maravilhosa. É linda mesmo. Tá, mas aí o fato dela ter trazido uma geleia pra mim quer dizer que eu tô passando fome? Não. Então uma coisa não se vincula a outra. Não, mas essa geleia que ela trouxe pra ti e te deu duas, é porque ela notou que tu é o mais guloso e mais gordo da bancada. Como gordo? Eu não sou gordo. Tá, tu é cheinho. Não, eu tenho bordinha de catupiry. É diferente. Não. Qual é a pizza mais cara de qualquer pizzaria? Não é que tem bordinha de catupiry? Pizza de alite. Alite, A mano. mais cara. Perguntaste? Não, é o de camarão. Não, é aqui tem bordinha o de de- catupiry. Não vem passar tuas bordas. Isso aí é... Vamos Dona lá. Magda, eu gostaria de tocar num assunto que eu acho muito importante, principalmente no mundo que estamos vivendo, em que a indústria da pressa, do rush, é o mais significativo de tudo. Hoje as pessoas não têm tempo mais para nada, as pessoas não pensam nas idosas, como aconteceu no Rio de Janeiro, no Retiro dos Artistas. O Stepan Necessian, que é o presidente do Retiro dos Artistas no Rio. Muitas pessoas famosas estão lá, foram nomes no rádio, foram nomes na televisão, foram nomes na música. Inclusive, o parente do Ruschel, o grande ator gaúcho Alberto Ruschel, faleceu enquanto vivia lá no Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro. E o Stepan convidou, enviou diversos convites para 350 grandes artistas do Rio de Janeiro, promovendo um coquetel e pedindo a ajuda de R$1.000 para cada um. Ele foi obrigado a cancelar, porque pouquíssimos artistas se manifestaram contentes com isso e que se propuseram a ajudar. Entre eles, a Nívia Maria, maravilhosa como sempre, a Glorinha Pires, a Zezé Mota, a Débora Seco, linda, a Malu Mader, a Patrícia Pilar, a Araci Balabanian, Thiago Fragoso, Catiúcia Canoros, Denise Saraceni, que é diretora, e Odilon Wagner, aquele careca da novela das 9. Então, eu quero dizer o seguinte, que as pessoas não contribuem, que as pessoas não querem saber das pessoas necessitadas, porque está todo mundo com pressa. Eu estou com pressa, eu tenho que ir embora, estou com pressa, tenho que ir embora. E a vida não é assim. E o grande fator, o fator de suma importância para as pessoas que chegam a determinada idade, como eu, é que a gente aprende a ter paciência. Porque as coisas sempre vão chegar na hora exata, mas para quem tem paciência. É verdade. Aham. O que é aham? Tá bom. Alice, Durante Deixa ele- todo deixa esse mês, o a Casa de ursinho lá com os Cultura aham. Mário Quintana movimentada com diversas atrações e todas elas com entrada franca. E vale destacar que nessa quarta-feira vai ter uma peça que narra a vida de 13 idosos que se conhecem na sala de espera do consultório médico. Vai ser às 19 horas no Teatro Bruno Kiefer. muito bem. O Ayrton não Ruschel. Dona Magda, eu trazia o fim da novela do Paulo Maluf aqui, eu trouxe o penúltimo, o que eu imaginei que fosse o penúltimo capítulo, e aí era antepenúltimo, quando eu trouxe a semana passada. Como nós sabemos, ele está condenado, e na decisão do STF foi determinada a perda do mandato. E ele consegue, não se sabe como, cada vez mais adiar, a mesa diretora não se reúne, marcou a data, adiou novamente, e agora se criou o dia D. O dia D, que ele tem até dia 22, porque ia se reunir hoje a mesa diretora para fazer a sua exclusão, e aí ele acenou através de seu advogado com a possibilidade de fazer a renúncia do mandato. E então, só que dessa vez lhe deram o direito de fazer a renúncia, mas marcaram esta data do dia 22. Uma data limite, né? Que é data limite. Ele tem até 21 para fazer a renúncia, ou a mesa já está convocada para se reunir e então deliberar aquilo que vem. Senhores, é de 1993. Nós estamos em 2018. Olha, falando em considerar, o réu Juliano Vieira Pimentel de Souza, para quem não lembra, é aquele monstro de Caxias do Sul que estuprou e matou a menina Nayara, pois ficou decidido que ele irá a júri popular em Caxias do Sul. E como ele tem uma série de acusações, estupro de vulnerável, homicídio qualificado por meio cruel,
e tantos outros, ocultação de cadáver, enfim, a possibilidade de ele chegar ao máximo de pena, que é de 30 anos, né, 31 anos, não é improvável. E não é por ser bonzinho que ele, desde que foi preso, ele está numa cela isolado do restante, aqui numa cela aqui em Canoas. Não preciso dizer por quê, né? Porque se ele for para o convívio comum dos outros apenados... Vai virar Judite. Ele morre. Não, só Judite não é nada. Ele vira Judite e morre. Porque é a lei. Mulher e criança não se põe a mão. E depois ele cumpre 1/6 da pena e já pode Esse ir pra aqui é o rua. problema. É a legislação branda. Esse aqui é o problema. Um monstro, porque descobriram isso, esse caso da menina, porque ele matou a menina, né? Mas não era a primeira vez que ele fazia isso. Aí voltamos àquela velha máxima de que a pessoa que tem esse distúrbio não tem solução. Não né? tem solução. Sem recuperação. Sabe o que eu acho, dona Maita? Que, sinceramente, com todos esses anos de rádio, televisão e principalmente a crônica policial que fiz durante 12 anos lá na cidade de São Paulo, olha que São Paulo tem criminalidade, olha que São Paulo não tem tamanho, aquilo é impressionantemente grande em São Paulo. Vi muitas coisas, vi um amigo ser assassinado, vi outro matar um bandido na minha frente e vi muitas coisas que eu não esqueço, jamais esquecerei, como também vi no Rio de Janeiro. Agora eu fico pensando que nós temos aqui uma indústria da criminalidade, porque se produz cada vez mais bandidos, porque a própria justiça, as próprias leis insuflam para isso, elas colocam isso na berlinda, porque o cidadão sabe, como nós falamos da Suzane von Richthofen, matou o pai e a mãe, no dia do pai ela tem direito. Tem direito. Ele tem pilhas e pilhas de processos, o cara vai assinando e vai soltando. Cada caso é um caso. Essa mulher tem que ficar confinada. Confinada. Então, não vai dar nada. Fica 3, 4, 5, 6 anos de progressão de pena, essa coisa toda. As leis estão erradas. Essa é a grande falha desse país. E tudo começa através da educação. Estamos lá, como diz o Vitorino, em penúltimo ou último lugar e cada vez piorando mais. Falando em educação, eu andei prestando atenção, me chamou muita atenção uns dados do site Educação Já. Todos nós podemos acessar, é um site de uma iniciativa suprapartidária que tem como objetivo trazer essas informações para a gente ter maior consciência da nossa realidade e até, através disso, optar por fazer um melhor voto. 94,2% dos brasileiros em idade escolar têm acesso à escola. Mas isso não significa que eles estão aprendendo. De cada 100 estudantes que ingressam em escola, 86 concluem o ensino fundamental. E destes, 54,4% têm aprendizagem adequada de português e somente 49,9% de matemática. E no ensino médio, de cada 100, 59 concluem e 27,5% possuem aprendizagem adequada em português e apenas 7,3% de matemática. Então, é realmente muito importante isso que o Marvin está trazendo. Por quê? Porque a educação é a base também para uma segurança, para um futuro melhor. Sabe-se que pessoas que estudam mais têm mais acesso a possibilidades que saem, às vezes, da criminalidade, né? Então, eu acho isso importante, assim, trazer esses dados. Veio uma política muito forte. Desculpe, Ruxa, eu estou falando pra você. Com certeza. Teve uma política muito forte nos últimos anos de passar o estudante. Não importa se ele aprendeu ou se ele não aprendeu. Tem que passar o estudante. Então, como a gente trouxe já semana passada, por exemplo, o assunto da URGS, né? Que os alunos estão reclamando, que estão sendo muito cobrados. Será que não é a nossa base que está sendo muito fraca e o curso que continua o mesmo, mas as pessoas que estão com uma base muito pior do que antigamente não chegam lá e não conseguem cumprir aquela meta? Será que isso não está acontecendo? Será que não é, não é a deficiência no aprendizado que se tem nessas, entre aspas, categorias de base que a gente precisa no aprendizado? Então, quer dizer, tem muita coisa realmente que precisa ser pensada, porque já mostrou uma pesquisa que cerca de 30% apenas dos alunos que entram na faculdade conseguem ter entendimento daquilo que está escrito. É um número impressionante, Mário. Quer dizer, sabe ler, sabe escrever, mas não sabe entender, não sabe ler, não sabe compreender um enunciado, um texto. Então, é um analfabeto sensorial. Exatamente. Ele lê, mas não assimila
não assimila o texto, não assimila o conteúdo. Não consegue entender, Essa é uma não dificuldade. tem compreensão do que tá escrito. É como se fosse uma outra língua. E isso é uma deficiência, né, da base, né? Sim, é uma falta da prática da leitura e de conversar sobre aquilo que se lê. Então, não é só aprender a ler e ler muito, é conversar com alguém. Então, seria interessante nós, em casa, com os nossos filhos, oferecer um livro, né, seja digital ou de papel, físico, deixá-lo ler e, ao final, perguntar o que tu entendeste do que tu leste. Me conta. E ler junto, conversar junto e daqui um pouco construir. Isso favorece muito. Isso começa de pequenininho, quando recém começa a ler. O Marne... Existe... Fala. Não é que Marne fez um comentário junto com a Roberta. Ali. Não, só queria dizer que o que ela falou é absolutamente correto. Eu tenho um dos meus netos, chama-se Tiago, ele tem 17 anos e me pediu um livro do Nietzsche. E eu dei Entre o Bem e o Mal, que é um clássico, né? Como Zaratustra e outros tantos do Nietzsche. E aí eu perguntei se eu cheguei à 8ª página, não conseguiu entender. Porque é um menino, né? Lê Nietzsche. As pessoas de 70 anos não conseguem entender o Nietzsche, imagina um garoto, um menino de 17 anos. Mas ele começou a gostar de determinadas coisas, de determinados posicionamentos. Porque a realidade, que a filosofia é uma expressão daquilo que você sente. Então a pessoa sente naquele determinado momento. Eu já encontrei tantas incoerências dentro do que ele escreve, que o Nietzsche escreve, que às vezes eu começo a rir. Mas o ser humano, durante o próprio dia, você tem 3, 4, 5 personalidades, caras diferenciadas. Nós não somos exatamente iguais durante todo o dia. Nós somos diversas pessoas durante o mesmo dia. E aí está... De um dia para o outro muda mais ainda. Isso, a beleza de tudo. E o interessante da gente treinar essa interpretação de texto é que também traz um ganho, que é o seguinte: a gente aprende a ter paciência com a falta da compreensão. Para a gente aprender, a gente precisa se dar conta que a gente tem que ter paciência com a gente. E entender, bom, eu não estou entendendo, deixa eu testar, deixa eu ler mais um pouco. E enfrentar. Às vezes a gente está numa sociedade que nos obriga a ser tão perfeito, ou que tudo tem que estar sempre tão maravilhoso, e no fundo isso é uma inverdade. Então, assim, enfrenta com paciência aquele momento que diz, nossa, eu li um monte, não entendi nada. Continua, conversa com alguém, troca informações, nunca desista. Vai em frente que as coisas vão melhorando aos poucos. Dona Magda, eu estou muito feliz. Isso é só o Ruxo, acho que o Ruxo quer falar sobre esse assunto ainda. Eu quero me lamentar por ter sido educado com a Carla e seguir. Então, 9 pessoas falaram depois de mim. Calma. Tá bravo? Ficou bravo. E eu fiquei aguardando. Mas eu penso que a Dona Carla e o seu Zeno me deram, eu fico esperando. Então, mas eu tenho notícia. Tá, fica aí, fica quieto aí. Agora ele vai falar ainda sobre o assunto. Porque eu não queria ser chato, mas... cabelo assim, só ficou muito bem, com seu elogio aí não, a gravata combinando. A camisa tá muito bonita também. Aí eu fiquei grandão. Aí eu fiquei grandão. Tá menos. O Vitorino tá mais ou menos. Volta, Pipa. A minha coordenadora já me Volta, botou no meu lugar. volta. Eu só quero dizer o seguinte, lembro a vocês depois eu explico qual a diferença. o número de zeros nos vestibulares na redação. Isso é a prática. Sim, exatamente, Mário. Tu te desclassificas. Criar um critério de desclassificação, tu tirar 0 na redação e tu não sabes o número de pessoas que tiram 0. E as outras faculdades, Mário, que são pagas, teoricamente a única prova que te pedem é uma redação. Para que tu prove para aquele ensino superior que pelo menos escrever tu consegues fazê-lo. E ainda assim, senhores, assim é muito difícil. Então nós não precisamos criar tese, nós temos a prática do resultado de um ensino primário e secundário. É quando tu vais te candidatar ao ensino superior e tu não sabes escrever o beabá. Só para que os nossos telespectadores sempre ativos no WhatsApp, eles estão dizendo que é analfabeto funcional. E é exatamente esse é o tema. Analfabeto funcional. Nos dando um ótimo programa, desejando também. E também a Perla disse, Marne, que é entre o bem e o mal. É além do bem e do mal. Não é, exatamente, além do bem e do mal. É além do bem e do mal. Exatamente. Dona Magda, eu tenho um assunto bem pesado aqui, tenho 4 mulheres na bancada. Pode colocá-lo em pauta, eu tô porque aqui a gente... comprimido. Mas é boa essa compressão, pelo menos. Imagina se tu tivesse com 3 barbados eu quero te dizer, eu tô feliz, eu tô feliz. É que eu agora sou um homem sério, mas na minha juventude eu teria ficado muito feliz em ficar comprimido por moças tão bonitas. Eu sou um idoso. A quem tu pensa que tu engana? Sou idoso. A quem tu pensa que tu engana? Eu agora sou sério, ao contrário de uns que continuam. Agora, deixa eu ver quantos
Agora, quantos minutos? ao contrário de alguns que continuam nessa vidinha mundana. Mas eu quero voltar. Eu quero voltar para um assunto sério aqui, que senão a gente não fala sério. Morreu em Pelotas uma moça vitimada por um diagnóstico errado de um laboratório. Ela foi fazer o exame Papa Nicolau, é isso? Podem me corrigir, as moças? Né? Que é um exame moderno, definitivo, ele te dá realmente, e pelo que também colhi da literatura, é um dos cânceres que mais tem cura se tu o pegas no início. Então, no início ele é diagnosticado. E esta moça criminosamente foi diagnosticada como não tendo câncer nenhum. Ela fez o Papa Nicolau, veio o resultado, passou-se um tempo. Estou falando de Pelotas, cidade nossa aqui, laboratório nosso. Passou-se um tempo e continuavam as características dela, continuava sangrando, continuava com dor, e ela voltou. E aí um médico resolveu investigar e mandou-lhe fazer uma ressonância. E aí se diagnosticou que efetivamente ela tinha câncer. Já em estado avançado, a moça faleceu, uma moça de 33, 34 anos. A família vai processar o laboratório, que já foi descredenciado pelo Estado, pois atendia 9 cidades do interior. Então, quantas mulheres se estão expostas? Então, é importante, eu quis trazer a discussão, é exatamente isso, que quem tenha o sintoma, que não se acomode com o resultado de um exame. Tem que investigar, porque ninguém tem dor por nada, né? A dor é a dor. Tem que achar, né? Tem que achar. Filosoficamente, Maria, uma das coisas que muito jovem aprendi, uma vez reclamando da dor, me disseram assim, a dor é uma dádiva, porque a dor ela te avisa. A dor, são coisas que te avisam, que alguma coisa está errada. Só pegando carona nessa questão, também é muito importante, falando de prevenção, a vacina contra o HPV. As pessoas ficam com medo, como vacinar adolescentes, e ela tem uma maior funcionalidade quando a adolescente é vacinada antes de ter a primeira relação sexual. Então, uma vacina que era muito cara, que era quase inacessível para a maior parte da população e que hoje está na rede pública de saúde. Então, é para aproveitar, levar a sua filha para vacinar, ou a sua neta, enfim, porque realmente é uma vacina que dá uma prevenção muito grande, inclusive contra esse câncer. Sem dúvida alguma, porque esse câncer é resultado do HPV muitas vezes, né? Alice. E nessa terça-feira, o ex-presidente do Uruguai, José Mujica, ele renunciou, né, ao cargo de senador por motivos pessoais e de cansaço. Ele, que está com 83 anos, pediu uma folga por questões de querer descansar mesmo pela idade avançada. E ele disse que não vai mais receber o salário, né, de senador, porque ele saiu voluntariamente e vai receber a aposentadoria somente. Muito bem. Chicão, tua fã tá tão quieto, meu filho. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Conta pra mim, abre teu coraçãozinho. Aconteceu no Instagram e no Facebook que eu ando com a mulher do Belo, que é a Gracilene Barbosa, porque a minha namorada é praticamente igual à mulher do Belo e é amiga da mulher do Belo, já dançou inclusive com a mulher do Belo no Gugu Liberato, sabe? Não é nada disso, a minha namorada se chama Pan Michel, é uma modelo gaúcha que mora aqui em São Paulo, só que o apelido dela é Mulher Cavala, porque é uma mulher assim exuberante, igual a mulher do Belo, que é um estilo de beleza hoje, que é a beleza que vai predominar nos próximos anos no Brasil, sabe? Feito o devido esclarecimento a você que há dias me perguntava como é o nome da cavala do Chicão, como é o nome da cavala do Chicão? É a Pan Michel. Pan Michel. Gustavo Vitorini, a notícia que tu tinha para nós? Hoje o Erdogan partiu para a guerra, Marta. Anunciou que não compra mais celular. Já não compra mais e deu uma entrevista muito engraçada. Ele disse o seguinte: vocês estão vendo aqui esse negócio do telefone americano? Você quer? Não usa mais. Tem Samsung, tem LG com bastante aparelho, muito mais barato, e que eu vou agora reduzir as taxas aqui na Turquia. Ele vai reduzir. Os americanos estão muito preocupados. Enfim, mas o Erdogan, ele é também histriônico que nem o Trump. Essa briga deles vai ser, no mínimo, divertida. E a briga do Trump com a funcionária? Eu vou dar um atravessamento em relação ao Erdogan. Eu acho que o mundo ocidental deveria fazer todos os dias, deveria virar a cabeça para Istambul e fazer um muito obrigado, Erdogan. Se não tem mais Al-Qaeda no mundo,
deve ser Erdogan. Se o Estado Islâmico se sumiu praticamente, deve ser Erdogan. Erdogan deu a Turquia para a França, para os Estados Unidos, base para a Inglaterra, destruir com o Estado Islâmico. Agora o Erdogan virou descartável. Isso aí me cheira o Marne Sábia, a Manuel Noriega. Sim. Quando presta muito serviço para os Estados Unidos... Funcionário da CIA. Os Estados Unidos depois ele te usa e depois ele te descarta. Descarta, que nem o Erdogan. Saddam Hussein? Erdogan, Saddam Hussein é a mesma Saddam coisa. Hussein foi o para-choque dos Estados Unidos contra o Irã, naquela guerra do Irã-Iraque, que morreu 1 milhão de pessoas, que não teve fim. Então é uma grande justiça em cima do Erdogan. A Europa tem um pouco de hoje de paz e segurança graças a Erdogan. Muito bem. Marne, tu ias falar sobre sobre o Trump que está de novo... ele brigou lá com uma assessora que gravou uma conversa e chamou ela horrores. Mandou demiti-la. Mandou demitir, mas e ela falou saiu horrores, atirando. Atirou nele, atirou no sentido de falar claro. determinadas coisas. E foi uma coisa realmente histriônica totalmente. Ele é um cidadão que ele não consegue ver o Twitter, ele sabe. E ela disse que ele tem problemas mentais. Graves problemas mentais. Diz que ele não raciocina. Agora eu não entendo. Como é que um homem que tem problemas mentais se torna o maior apresentador da televisão dos Estados Unidos, se torna um dos maiores empresários do ramo de construção civil dos Estados Unidos, tendo torres e mais torres, resorts e tal no mundo inteiro, e se torna presidente dos Estados Unidos? Bom, se ele tem problemas mentais, então não tem nem cabeça. Eu também. Com a minha cabeça é de osso para sopa, como eu disse. Tem cabeça de osso para sopa. E ele disse que a necessidade dele, isso disse um outro jornalista do Washington Post, é de estar sempre na mídia. Ele provoca... Ele é muito megalomaníaco. Sim, mas isso ninguém duvida, né? Porque é claro nele que ele é megalomaníaco. Com certeza. Magda, eu quero fazer um convite, uma palestra imperdível que ocorrerá na OAB dia 21 de agosto, às 19 horas, com o doutor desembargador José Meche, o doutor Cristiano Schmidt e Bruno Mirage, a Constituição e o Código de Defesa do Consumidor. Uma palestra extremamente atual, uma questão que linka a Constituição com os direitos de cada um. Ela, para estudante, é um aprendizado, né, para colegas que queiram reforçar conceito e para aqueles que gostam da matéria poderão estar dia 21. É acesso a todas as pessoas? Até aberto, a capacidade do local? Até o local. É na OAB, no segundo andar, no auditório, dia 21 de agosto, às 19 horas. Fica esse convite. Os estudantes interagem muito com a gente aqui e eu me lembrei deles de fazer. É muito legal lá, porque é difícil reunir 3 palestrantes tão qualificados. É organizado pela doutora Cristina Fernandes Peixe. Muito bem. Boa noite. O Vitorino está lindo, como sempre. Oi? Como tá amo esse programa. Tereza Berlovitz. Tem gente de mau Tia, gosto. presta atenção, né? Tereza, agradece para a dona Tereza Berlovitz. Dona Tereza, muito obrigado, dona Tereza. Muito mau Você é uma gosto. das poucas pessoas que tem o reconhecimento da realidade dos fatos e dos seus olhos. Olha, mas aqui no WhatsApp a coisa é diferente. Olha aqui, ó. Uau, o Ruschel tá lindo de viver com essa noite. Amo vocês, não perco o programa, diz a Beatriz Garcia de Canoas. E não foi só ela. Sou telespectadora assídua, adorei o corte de cabelo do Sr. Ruschel. Beijos a todos, a Ju. E também a Nete Saldanha manda aqui um recado, olha. Sr. Ruschel, você é tão amigo do Vitorino, leva ele pra praia do barco e tudo mais. Faz favor, leve ele também na Estética Mara. Ainda para o Ruschel. Deixa eu só informar, a Estética Mara é estética, ela não faz cirurgia plástica. Ela não faz. Boa noite, Magda. Hoje todos combinando as cores. Diz ao Ruschel que ficou muito bom esse corte de cabelo. Beijos a todos, amo vocês. A Maraí Souza de Oliveira. E aqui tem o seguinte, voltando ao assunto da Cátia Abreu, que fizeram um Photoshop nela. Realmente a aparência está muito importante nos dias de hoje, com mais valor até que o essencial. Apesar dessa infeliz verdade, essa bancada está caprichando tanto na aparência quanto na qualidade. As últimas aquisições do programa melhoraram o que achava que não podia melhorar. Assisto sempre na companhia da minha mãe, para quem peço que mandem um beijo. A dona Solange, que é fã em especial da dona Magda e do Vitorino. Atenciosamente, Verônica Beninca de Canoas. Beijo para dona Solange, obrigado pela Verônica
pelo e-mail tão carinhoso. Eu não quero brigar com as mulheres, até porque nunca foi o meu forte brigar com as mulheres, né? Briguei muito com o Vitorino e seus comandados lá. Seus comandados? A Rosângela de Canoas diz assim, o Ayrton não ruge, ele mia. Ai, que bonitinho! Eu não ia perder essa, eu não ia Vou cortar perder. o cabelo todos os Faz o dias. seguinte, faz Na um verdade, dial. essa questão eu não quero fugir da discussão, porque essa discussão me inquieta, exatamente. Ficou sério. Foi a juvenilização da beleza da mulher. Este conceito foi criado pela própria mulher. Eu não vou aceitar essa conta. Eu sou do tempo que a mulher se tornava mulher aos 20, 21 anos, foi baixando para 18, foi para 17. Hoje as próprias mães enfeitam as meninas de 11, 12 anos, lhes botam todas as características já de uma mulher e se tornam mulheres muito cedo. Essa discussão sim é que tem que ser aprofundada. É que se casou beleza com juventude, o que não é verdade. Tu estás correto conceitualmente, mas não é o que a sociedade imprime. Cada vez as meninas estão mais novas, cada vez estão mais erotizadas em cima de uma beleza juvenil, e essa é a minha discordância. Não, além de erotizadas, elas estão fazendo plástica, elas estão botando peito, elas estão fazendo preenchimento. Botando bunda. Também. Mas meninas, sabe? Não, E não é faz só as sentido. meninas, não. Não, ok, mas os mais velhos nós não estamos falando sobre, nós estamos falando sobre as mulheres e as meninas, que realmente É existe. que, Magda, a sociedade entende que a beleza se liga ao esplendor da juventude. São coisas completamente Mas é o que o diferentes. Russo acabou de dizer. São coisas completamente diferentes. Existem mulheres de 50, 60, 70 anos, como você, assim, linda. E existem meninas de 20 anos que você olha... Cadê o sal? Sim. Não, e as próprias mulheres estão estragando o esplendor da juventude, verdade. porque o esplendor da juventude é a sua naturalidade. É verdade. A mulher que perde a naturalidade já muito jovem, que não precisa, pelo amor de Deus, no início... Uma menina de 15 anos não tem que tentar ser uma mulher de 35. Ela vai fazer o quê? Me diz o que ela vai fazer com 21. Com 21. Ela vai querer ser uma mulher de 40. Aí é que tá uma velha menina. Aí fica um horror, né? Eu adoro aqueles memes que fazem na internet mostrando, por exemplo, eu com 13 anos, ali com uma calça de moletom, brincando, e uma guria hoje de 13 anos já tá se maquiando, já tá tudo bem diferente. Não, já estão grávidas, né? Não, os próprios... 14 anos elas estão grávidas, né? A dona Magda objetivou bastante a discussão. Os próprios aniversários, eu acho que as pessoas estão investindo, a gente pode fazer um comparativo. Antes, aniversário de 6, 7 anos, era assim, no pátio de casa, era um bolo, chamava a família, uns amiguinhos e tudo mais. Agora são grandes festas, tem gente que faz assim, parece que é uma festa de 15 anos, que a criança está recebendo com 5. Então, depois parece um casamento, então não tem fim. Quando ela casou, o que vão fazer? Exatamente. Vão fazer aonde? O que vão fazer? Porque tudo já perdeu a graça. Exato. E aí nunca tem aquilo que faz com que a gente seja feliz, que é a gratidão, né? A gente ser grato com aquilo que a gente tem hoje, do jeito que a gente teve hoje. Por mais difícil que tenha acontecido algo no teu dia, tu pode ter certeza que tem algo precioso dentro dessa situação. Então, o que acontece? Eu acho que a saída dessa situação toda é a gente, no nosso dia a dia, dizer não para isso. Ser corajoso e entender que isso vai nos libertar e vai nos deixar mais felizes. Então, assim, tem a cultura das grandes festas. Não faz isso pro teu filho. E fala com o teu filho que tu vai construir uma coisa mais tranquila, porque vai ficar mais prático e mais gostoso para todo mundo. Não entra nessa onda da beleza, por quê? Porque tu vai ter que entender o seguinte, sim, tem gente mais bonita que a gente? Tem. Tem gente mais inteligente que a gente? Tem. Quer dizer, a gente tem a humildade, o pé no chão, de saber que tem coisas boas que a gente tem outras coisas que os outros são melhores, e que bom, a vida é essa diversidade. Se a gente consegue ser feliz do jeito que a gente é e ter a humildade de ser do jeito que a gente é e ser grato, também não ficar assim envaidecido com as coisas que a gente tem. Tem limite para as coisas, né? Isso traz mais felicidade no final das contas, né? É verdade. Olha aqui, o nosso telespectador, Dr. Felipe Monteiro Minotto, advogado, puxa a nossa orelha, pelo menos essa é a sua intenção. Eu peço apenas cautela ao tratar de temas tão sensíveis quanto os institutos processuais em sede de execução
em sede de execução penal. Eu adoro Marne, mas falar que um reeducando deve ser eternamente confinado é, sem dúvidas, um déficit civilizatório inenarrável. Mais triste ainda é perceber que grande parte da bancada compartilha do mesmo pensamento, totalmente embebidos no senso comum. E aí ele escreve tudo isso e, por fim, ele nos recomenda pensar sobre isso. Mas eu gostaria que o senhor pensasse também. Depois eu quero falar. Eu gostaria que o senhor pensasse, porque se o senhor acha que algumas pessoas têm condição de conviver em sociedade, gostaria que o senhor visitasse um presídio ou conhecesse algumas centenas que são prolatadas, conhecesse o histórico de algumas dessas pessoas. Tem gente que não pode sair nunca mais da cadeia assim, porque são animais. Gente que com 20, 22, 23 anos já matou 7, 8, 10 Vai pessoas. fazer o quê? Alguns mataram se divertindo. Esse é um reeducando, como cortando não é cabeça, cortando mão, cortando braço. Como aquela menina que foi morta, filmaram aquela menina, torturaram, filmaram e depois arrebentaram toda a menina. O senhor acha que aquele tipo de gente merece o quê? Reeducando? Fala sério. Não, o assunto foi justamente sobre esse assassino em Caxias do Sul daquela menina, né? E dona Magda, eu só queria dizer o seguinte, esse termo reeducando que a gente usa, que todos nós usamos, um termo comum, né, das pessoas que vão para a cadeia, eu não conheço cadeia que reeduque ninguém. Esse é o problema, meu amigo. Uma coisa é a lei. Claro, a lei é uma coisa. A lei fraca. Os dados não são meus. 80% dos crimes violentos são de evadidos do sistema. Ou oriundos do sistema. Gente que já foi condenada e que essa lei brasileira, essa lei vagabunda, bota na rua de novo. Não, e a lei de execuções, ela até fala em reinserção, que tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas na prática não acontece, gente. O que a gente vê é que dentro do presídio a pessoa fica mais especialista ainda no crime do que fora do presídio. E não somos nós, porque os reeducandos, doutor Minotto, que estão no presídio, querem matar esse homem. Por isso que ele está numa cela isolada. E eles não estão sentados aqui, eles são reeducandos. Por que será que eles querem fazer isso? O que eu penso sobre essa questão da reinserção? Se nós tivéssemos uma boa base de educação, se nós tivéssemos um sistema penitenciário que proporcionasse isso, se nós tivéssemos uma legislação que talvez obrigasse os detentos a trabalhar em colônia agrícola, isso, aquilo, a gente poderia falar em reinserção social, porque é dar uma oportunidade para a pessoa. Então, quer dizer, inserir ela de volta à sociedade com um trabalho, com um afazer fora da criminalidade. Mas o que a gente vê é exatamente o contrário. Dentro das cadeias, dentro das penitenciárias, algumas sim, mas na maioria não tem a mínima possibilidade de reinserção. Então, é preciso realmente uma mudança muito séria na nossa legislação, deixar a nossa legislação menos branda, mas também é preciso mudar todo esse sistema que foi implementado e que hoje não funciona. É decadente. O doutor Felipe Minotto podia, como advogado, podia até encabeçar um movimento que tente fazer essas mudanças, que tente melhorar todo esse sistema, porque a gente não acha legal isso, mas eu não acho legal também o que eles fazem. Enfim. Dona Magda, eu quero apenas mostrar um dos melhores filmes que eu assisti na minha vida. Esse filme é de 1989. Kevin Costner, o Campo dos Sonhos, né? Esse filme mostra a história de um jovem casado, com a família, etc., que é dono de um milharal. E ele começa a ouvir vozes, né? Vozes, e essas vozes determinam que ele construa naquele milharal um campo, né? Para que ele possa receber determinadas pessoas. Ele não entende isso. Então ele tem aquela loucura, a mulher não faça isso, ele faz aquilo. E ele consegue receber jogadores, pessoas importantes que viveram, heróis americanos dos jogos, que voltaram ali naquele local com iluminação e tudo. E entre os jogadores estava o seu pai. Pai. E é uma das cenas mais lindas. Eu que perdi minha mãe, meu pai, menino ainda, né? E o sonho de uma pessoa poder ver o pai
mais novo que ele ainda, e conversar com o pai e ver que o pai, neste filme, tinha os mesmos pensamentos que ele já naquela idade. Este filme, Campo dos Sonhos, é um dos mais lindos filmes que eu assisti. Se você tiver a oportunidade de baixar esse filme, de ver esse filme, comprar esse filme, você com certeza vai lembrar de tudo. Pirataria. Não, mas sei lá, tira, baixa, pede. Onde já se viu a pessoa baixar filme da internet e fazer pirataria? Qualquer coisa, onde já se consulta o viu? advogado do doutor Gustavo Vitorino. Não Que pode. absurdo isso. Eu também acho um absurdo. Por favor, doutor Ruxa, que horror, né, Gustavo Vitorino? Baixar coisas na internet. Eu acredito muito. Olha, como é que é o sorriso? O que tem? Não, eu apenas estou recomendando o senhor para ser prudente, porque é pirataria baixar filme. Eu não tenho filme pirata, esse aqui não é pirata. É feio, não, esse aí é legal. Esse aqui é legalzinho, como o senhor disse. Esse o senhor pode assistir, mas é que é feio. Gustavo Vitorino é aquele que diz: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Vamos lá, doutor Ruxo. Dona Magda, eu tenho uma verdadeira cruzada aqui, fiz uma verdadeira cruzada nessa bancada a favor do fim do foro privilegiado. E tenho me preocupado em trazer estatísticas, né? Contei semana passada que arquivamos a ação mais antiga que tinha dentro do Supremo, lá que estava há 15 anos lá. Pois achei outra quase, uma com 14 anos agora. Em 2002, um crime que ficou famoso em São Paulo, a mulher deu veneno pro rei do armarinho lá, que lembra, o empresário. Deu veneno para ele, depois não satisfeito, deu um tiro para resolver mesmo. Foi condenada. Que legal. Foi condenada ela. Queria resolver. Essa conseguiu. Super querida, super equilibrada, uma mulher do bem, doutor Felipe. Não é isso. Ela é uma mulher do bem. Amava muito ele. É uma reeducanda, doutor Felipe. Amava muito ele. Não é o japonês, Elise Matsunaga? Não, aquela cortou ele em pedacinhos. Fez dele um pacotinho de pipoca, todos os pedacinhos, botando nas malas. Esse crime foi de 2002 e ela foi condenada a 18,8 anos de prisão. Foi condenada em primeira instância e ela foi ao Supremo para tentar anular este júri. E agora, no ano de 2018, o nosso Supremo então julgou que o julgamento foi legítimo, que valeu o julgamento. Não preciso dizer que ela aguarda em julgamento de liberdade desde lá. Então ela cometeu esse crime em 2002, está solta, e o nosso Supremo em 2018 julgou então que aquele julgamento é válido e ela vai recorrer para a segunda instância em liberdade, porque ela tem assegurado isso. Então, quando eu briguei tanto por essa segunda, por essa condenação em segunda instância para acabar foro privilegiado, é porque realmente é sinônimo de impunidade. Esta mulher faz 16 anos que fez o que fez com o marido aqui e está solta. Lógico, o dinheiro dele é que deve ter ficado trancado, né? Porque ela foi condenada. Mas ela solta. Mas alguma senha de marido tu tem ainda, então com dinheiro e solta, né? É lamentável. É terrível essa situação. Isso é lamentável. Olha a Eliana Furtado, aqui de Porto Alegre. A cadeia, no tempo dos militares, reeducou muitos. Vejam que os presos daquela época agora são deputados, senadores e 2 presidentes. Eliana Furtado. Bravo, Eliana. Bravo. Merece aplausos, Eliana. Fizeste uma boa análise disso. Para ser justa com a nossa telespectadora Marlise Ferreira, ela diz o seguinte: o candidato do Partido Novo não foi o único que não participou do debate. Seria justo vocês informarem que a Vera do PSTU também não foi convidada para o debate. Inclusive, ela estava com intenções de voto a mais do que o Meirelles, que estava com 1 ponto nas intenções de voto. Se falaram do Amoedo, falem, por favor, da Vera. Obrigada, Marlise Ferreira. Está feito o registro. Boa noite, bancada. Nós vamos ter o debate na TV Pampa. Agora, essa semana, sexta-feira, a Rede TV vai fazer um debate. E o Fernando Lula Haddad quer participar. Fernando Lula Haddad vai participar? Eu acho que é quinta, Mari. Acho que não é sexta. Mas, enfim, agora é quinta-feira, né? Sexta-feira aqui na TV Pampa, horário 22 horas aqui na TV Pampa, então, na sexta-feira, a Rede TV vai transmitir o debate com os presidenciais. O Haddad só participa se ele registrar a candidatura como presidente, mas como vice-presidente, se registrarem o Lula, ele não pode participar. Não pode participar. Boa noite, bancada mega simpática. A respeito da educação neste estado, como mostrar algo diferenciado para o aluno em projetos da escola se não conseguimos verba
para sairmos, como, por exemplo, em museus, exposições, empresas, parques, cinemas. Será que nenhum deputado pode olhar melhor para isso? Muitas vezes organizamos saídas e muitos alunos não vão porque a condição financeira não permite, pois este aluno tem que pagar a sua passagem. Vemos que verbas públicas são utilizadas de forma errada. E ela pergunta, até quando? Abraços para todos, que são excelentes. Silvana Refosco, de Cachoeirinha. Carla. Olha, aqui tem um depoimento do nosso telespectador dizendo que foi reeducando no presídio, teve a chance de fazer um curso, mas o problema foi a reintegração na sociedade, pois o espaço para trabalho para ex-presidiário é zero, fora como se é tratado numa abordagem policial. É humilhante demais, realmente não existe oportunidade, é claro que não vamos identificar. Claro. Só para não perder, nós experiência. noticiamos aqui que foi aprovada a lei da licitação, que quem pegar a verba pública tem que usar um percentual agora com os reeducantes também. Exatamente, tem que... Deixa eu dar um recado aqui, Magda. Nesse final de semana faleceu um primo meu, o irmão da Ana Vitorino, Ruxo, que você conhece, doutora Ana Vitorino, Carlos Eduardo Vitorino, Caco. Morava no Rio de Janeiro. 6 anos atrás ele teve um acidente cerebral, AVC, né? E estava levando uma vida vegetativa, 6 anos ligado em máquina. Descansou. Então, nesse final de semana, ele descansou, o Papai do Céu o levou, e a Ana Vitorino está anunciando aqui a missa de 7º dia, às 18h30 de amanhã, na igreja Pão dos Pobres, ali na Rua da República, quase com a Praia de Belas. Amanhã, 18h30, missa de 7º dia do Carlos Eduardo Vitorino, o nosso Caco. Aproveitar para um alerta, Gustavo. 50% dos óbitos é acidente vascular ou acidente vascular cerebral. Exatamente. Que as pessoas fiquem atentas, que compareçam ao seu médico. A pressão alta ela é silenciosa, o colesterol ele é silencioso, só através de exame para que a gente possa fazer esse enfrentamento. Ainda sobre educação e aprendizado, a Ledi Souza diz o seguinte: acredito que é muito importante ensinar desde cedo em casa. Entrei na escola lendo e escrevendo. E minha filha e minha neta também. Minha mãe era professora, mas na verdade quem me ensinou a ler e escrever foi meu pai, que era agricultor, pois minha mãe não tinha tempo para os filhos porque lecionava o dia inteiro. Tá vendo? E já há muito tempo isso, né? Queria falar sobre uma apresentação diferente. Fale. Que une tango e malabarismo. A proposta do espetáculo Corpo Bolados é justamente ligar a dança e o circo. Eles que já estão em cartaz há 3 anos e já receberam 2 troféus açorianos de dança. Então, eles vão se apresentar numa sessão única nessa quarta-feira, a partir das 20 horas, na sala Álvaro Moreira, que fica ali na Avenida Érico Veríssimo, em Porto Alegre. No Centro Municipal de Cultura. Eu falei lá no começo do programa, depois não falamos mais, sobre a ONG Centro Social da Rua, que atende pessoas sem teto aqui em Porto Alegre, pois ela foi uma das 8 iniciativas vencedoras do prêmio Viva Voluntário, que é uma premiação do governo federal que condecora, né? Ou que reconhece as melhores iniciativas de voluntariado no Brasil. Esta ONG tem mais ou menos umas 150 pessoas que trabalham diariamente com a higiene, saúde e educação para moradores de rua. A ONG é a única gaúcha que ficou nessa lista nesta categoria, que é voluntariado das organizações da sociedade civil. Embora esse seja o primeiro reconhecimento nacional recebido por este grupo, eles estão atuando já 2 anos aqui em Porto Alegre, as ações deles já são bastante reconhecidas, porque a mídia mesmo tem mostrado muito, tem falado muito. Eles oferecem o banho solidário, ou seja, em cima de um reboque, eles levam 2 chuveiros, um feminino e outro masculino. Param no local, oferecem água quente para tomar banho e tem a lavanderia de rua. Eles passam e pegam as roupas e fazem e lavam. Dona Magda, fala. No jogo das grandes redes de televisão no Brasil, a Rede Pampa, através da Rede TV, ela deu um chapéu em todas as outras. É a única e exclusiva que transmite o melhor futebol do mundo. Não é esse futebol muquirana, Campeonato Brasileiro, é a Premier League. A Premier League é o luxo
Todos os melhores jogadores do mundo estão lá, os campeões do mundo estão lá. E se você quer ver Chelsea, Manchester City, Manchester United, é Rede TV, TV Pampa, exclusividade. Isso é uma coisa muito importante, sabe por quê, dona Magda? Porque esse é o campeonato mais cobiçado e mais caro do planeta. E a TV Pampa, através da Rede TV, conseguiu superar Globo e Bandeirantes, que estão transmitindo como opção Campeonato Argentino, que é um outro campeonato de segunda linha. E nós aqui temos, toda semana, você pode ver os melhores jogadores do mundo. Eu acho isso é muito legal aqui. Uma boa informação. Deixa eu só concluir o prêmio que a ONG ganhou. Eles têm a possibilidade de apresentar um projeto social no valor de R$50 mil. E caso seja aprovado, e aí então esse projeto será financiado pela Fundação Banco do Brasil. Vai ser no dia 28 de agosto no Palácio do Planalto, onde vão receber a premiação. Eu só gostaria de dar parabéns a mim e a toda a torcida do Internacional pelos 3-0 de ontem. Realmente o Internacional, o meu time está crescendo, está se ajustando, está chegando. Aplaudam. Inter, que é isso? Eu confio em ti. Todos já me destruíram. E hoje eu estou confiando no Internacional. Daí um cara que tinha que ser glória do desporto nacional, internacional, que eu vivo exaltar. Aí eu vou embora. Ele está vivendo o momento dele. Dona Magda, eu já tive grandes momentos na vida. Vou pincelar 2 frases sobre isso, porque é importante. Primeiro, só não me pede muito, pedir para aplaudir dele demais. Mas eu quero dizer, o Internacional com a vitória maiúscula. Não, graças a Deus, não me falta isso. O Internacional ontem atingiu maioridade no Campeonato Brasileiro e candidatou-se numa vitória maiúscula no Maracanã, com uma vitória de 3-0 ao título brasileiro. O Grêmio amanhã decide uma partida importantíssima, as quartas de final de Copa do Brasil contra o Flamengo. Não há mais ingressos no Maracanã. Aqui em Porto Alegre? Lá no Maracanã. Um jogo de expectativa total, imprevisível. O resultado será um compromisso, todos a serem assistidos amanhã. Vai ganhar. Eu gostaria, então, já saindo do futebol, dar um beijo muito especial para Santa Maria, em especial para Grazi Lopes, que me enviou essa publicação que ela faz em Santa Maria. É muito difícil atualmente ter uma publicação, enfim, refinada como ela está fazendo. E também queria deixar um beijo bem grande para a Libera Von Tobel, que no dia 22 agora de agosto vai estar numa noite de champanhe com umas mulheres muito queridas, onde a Grazi Lopes, a Maristela Moura e uma série de mulheres vão estar participando. Então, um beijo muito carinhoso para Santa Maria, pena que eu não vou estar lá. Magda, você tem uma fã de 12 anos. Olha que compromisso. A Lari, ali do Sarandi, manda uma mensagem. Lari, uma menina de 12 anos, manda uma foto aqui, ela é muito bonitinha, menina de 12 anos, ela assiste o programa todo dia e adora você. Ela é sua fã. Obrigada, Lari. Tá dado o recado, ela disse que gosta de toda a bancada mais amada. Um beijo grande pra ti, um beijo bem apertado. Muito obrigada. Quem nos assiste também é a dona Ivone Grundler e seu marido, diariamente, na primeiro horário e no Repeteco. Errei aqui, disse bobagem. Não é, ela mora na cidade de Sarandi. Desculpe, Lari. Eu achei Sarandi não é bairro? É da cidade? É, da cidade de Sarandi, lá perto de Carazinha. Vai longe, né? Longe, ela está assistindo a gente. Obrigado, Lari. Obrigada mesmo. Não deixa de nos assistir. Eu só quero agradecer a dona Marli, que junto com essa Schmia aqui, como se diz em alemão, né? É esse livro sobre as cooperativas vinícolas de Flores da Cunha. Quer dizer que eu tive um relacionamento muito profundo com a cidade de Flores da Cunha. Tive uma rádio lá muitos anos atrás. Pensei que tinha um caso lá. Eu também me assustei. Mas uma coisa muito porque esse programa é sério, né? Esse programa é sério, né, dona Mara? Você quer ficar Conclui teu ficar contando suas aventuras amorosas aqui de infância não é legal. Seu orgulho me agride de uma forma. Te agride demais. O querubim, não sei o que houve com o querubim. O querubim cortou o cabelo, perdeu a força igual a Sansão. Perdeu a força igual a Sansão. Já que vocês estão nos agradecimentos, estou na fila. Flores da Cunha é uma belíssima cidade, vale a pena quando você for à região, aquela região lá, Farroupilha, Flores da Cunha. Pertinho de Caxias, né, Mário? Tudo. Não tem noite, é muito triste com isso. Mas quando é uma cidade de trabalho. Presta atenção, esse livro nos foi enviado com muito carinho, chama Cordas ao Vento. Ele é da Karen Fonseca
Kestering. Ela é psicóloga, ela é neurolinguista, ela é um monte de coisa. Ela estudou e escreve neste livro as suas poesias de uma forma diferente, né? Como ela diz, cordas ao vento. Ela toca o seu instrumento através dessas lindas palavras. Da consultora editorial, o livro chama Cordas ao Vento, da Karen Fonseca, que tem a apresentação de Alci Cheuich, que não, portanto, o livro dela é muito especial. Alci Cheuich dispensa comentários. Dispensa comentários maiores. Fico feliz em ter sido o maestro dos teus primeiros poemas. É assim que Alci Cheuich encerra a dedicatória que ele faz, a apresentação que ele faz do livro da Karen. Boa noite, sou gestante. Compartilho da ideia da bancada com relação à precocidade. É exagero nas festas infantis e digo que isso inicia antes de a criança nascer. Verdade. Estou no 7º mês de gestação e me neguei a entrar na onda de fazer enxoval americano, apesar de adorar os Estados Unidos. Mega festas para revelação de sexo do bebê. Acredito ainda na educação antiga, como recebi de meus pais, e com certeza não tive tudo. Foi isso que me fez crescer e encarar o mundo de forma positiva. Abraços, diz a Silvia Breitenbach. Quero mandar um abraço também para o meu colega. A Silvia Breitenbach, eu conheço. Mandar um abraço para o meu colega da Rádio Pampa, o Nando Donnell, que hoje recebeu seu diploma de jornalista. Opa. Ele saiu do ar, foi receber o diploma e voltou para continuar o programa na Rádio Pampa. Parabéns, Nando. Vai ser um dos maiores escritores desse país. Ele já tem um texto para ler e é fantástico. Hein? Fala. Terminou? Fala. Não, eu só queria dizer que hoje o Paulo Sérgio recebeu o presidente da OAB-RS, o Dr. Ricardo Breyer, sempre pela campanha do voto consciente. E lembro aqui, ó, aí faz a pergunta. Assim, ó, onde vai a... Pois não. Não, é porque tu mostra pra câmera. Quando a câmera vai, tu tira. Quando a gente mostra. Então vai, tudo bem. Eu vou de novo, vamos de novo. Me comanda, dona Magda, me comanda. Não, aí, olha lá, vote consciente, tá? Isso aí, agora... Posso abrir agora? Pode, tira isso. A senhora é muito generosa, dona Magda. Bonito, agora ficou certo. Agora aqui, ó, já sabe onde vai almoçar, sabe onde vai fazer as suas férias, tudo tu planeja antes, por que não planejar até o voto? Magda, olha só, você tem 1,5 milhão aí disponível? Olha, Gustavo Vitorino, na realidade eu não tenho nem 50. Porque tem nada, você tem que tirar de cabeça para baixo, cai duas eu moedas. Até teria, mas não está disponível. Sabe o que acontece? O seu Vacareza, o seu Vacareza hoje recebeu uma multa, né? Aquele negócio para ele sair da cadeia, sabe como é que é? Sei. Eu virei 500. Aí eu disse, coitadinho, tô mal, coisa e tal, tô precisando de grana, acho que vou fazer uma vaquinha na internet. E aí ganhou. Não fez ainda, mas ele vai fazer em 1 hora, vai aparecer 1,5 milhão. Vai aparecer, porque 1,5 milhão está guardado, Você acha que esse Vacareza, essa turma envolvida da Lava Jato, você acha que 1.500, 1,5 milhão para esses caras fazem? Lembra do Vacareza? Aquele que mandava as mensagens pro Sérgio Cabral. Serginho, nós te amamos, você é nosso, nós somos teu. Uma câmera indiscreta. Isso. E aí ele tem que... o juiz determinou hoje a fiança dele 1,5 milhão para ele ficar solto. Ele disse que não tem dinheiro, mas vai dar um jeitinho. Uma vaquinha. Não, tem 24 horas, aparece. 24 horas. Agora, Gustavo Vitorino ou Ruxo, tu quer falar sobre isso, Ruxo? Não necessariamente. Não, eu quero que... Tu tem 1.500 aí? Não, eu só queria dizer... 1,5 milhão. Se tivesse, não teria. É que eu quis dizer que existe... É que tu pediu, tu não perguntou se tinha, tu perguntou se estava liberado. Aí essas questões de aplicação... Tirei um pau. Olha... Presta atenção. Em Gênova, uma ponte. Tu não quer ajuda mesmo? Tem certeza? Não tem nada de engraçado. É verdade, não tem nada de engraçado. Caiu uma parte dela. Não tem mesmo. Caiu um pedaço dela. Vitimou um número que as pessoas ainda não a todo momento dizem. Primeiro eram 30 e poucos, aí são 20. A construtora era brasileira? Não, mas aí uma colega nossa sabiamente postou o seguinte... A ponte do Rio Grande do Sul, que corre o mesmo risco da que caiu na Itália, sabe qual é? A travessia do rio Ibicuí, BR-472, entre São Borja e Uruguaiana. Ela é feita por estrutura inaugurada em 1888, mais conhecido como ano da Lei Áurea. E treme quando passam caminhões de maior porte e está toda esburacada. Crônica da morte anunciada. Vai cair.
Vai cair. E não é só ela. Quantas mais nós temos Agora, aqui? Magda, essa é uma coisa que eu me debato muito aqui. Você já percebeu que tanto o mobiliário urbano quanto as obras rodoviárias no Brasil, elas não passam por um processo de acompanhamento, de fiscalização? Bom, eu poderia citar aqui pelo menos meia dúzia, ocupar o resto do programa citando obras inacreditáveis que não foram fiscalizadas. Mas teve um trecho da 101, que fizeram um viaduto em cima. O viaduto era abaixo. Era abaixo. Então, me lembrei exatamente desse. Tiveram que desmanchar. Não desmancharam. Sabe o que eles fizeram? Cavaram a Sério? Removeram o asfalto, cavaram a rodovia. Seria muito menor, lógico. Sim, você via, aí chega o negócio... Mergulha, mas aí que eu te pergunto, como é que Meu Deus, e a gente brinca com a história do português que fez o túnel, botou o morro em cima, né? A gente brinca ainda com eles. Daí eu te pergunto o seguinte, ninguém controla, ninguém fiscaliza? Ninguém. Porque tem que fiscalizar o projeto, tem que fiscalizar a obra, quer dizer... Ninguém. Fizeram uma vez também lá perto da praia. Licitação obscura, aí vem os famosos aditivos. O aditivo é que mata. O aditivo. Pode anotar, o aditivo. A sacanagem está no aditivo. É no aditivo, né? É no aditivo. Porque eles fazem assim para ter aditivo. Aliás, tá dando É para ter aditivo. Aliás, tá dando no Dyer aí, né? Tá Sério, hein? Ó, atenção, close em mim, por favor. Olha a minha cara de surpresa. Eu tinha certeza. Tem encrenca no Dyer. Essa é a minha cara de surpresa. Eu vi. Espero que eu tenha chocado os senhores. Dona Magda, eu queria dar meu elogio ao senhor Vitorino ontem pela bela explanação que ele deu sobre o veneno, sobre tudo aquilo, sobre o que ele está especializado em agronegócio. A Rádio Pampa sempre envia. Ele pegou tudo isso de uma forma espetacular, colocou com absoluta precisão, deu todos os detalhes desse veneno, aquilo que o agrotóxico, essas coisas que todos nós comemos, eu como, todos nós comemos. E ele deu uma explicação ontem técnica fantástica. Então, quero de público dar meus parabéns ao senhor Vitorino. Às vezes dá sorte de eu conhecer o assunto. Vou entrar nesse mesmo tema Vem com pau. a dona Denise de Bagé. Vem pau. Agrotóxicos, herbicidas e defensivos agrícolas. Há alguns dias vem sendo debatido por esta bancada a utilização de agrotóxicos, ou, como o Vitorino prefere, herbicidas, embora o termo suscite assassinato de ervas. Se forem as daninhas, ótimo. Porém, é sabido que desde os tempos em que Lima Barreto escreveu seu romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, as pragas assolam as lavouras, havendo necessidade da utilização de pesticidas, que modernamente vêm sendo chamados de agrotóxicos, cuja denominação já assusta, pois remete a efeito nocivo. O ideal seria que os pesquisadores, cientistas, estudiosos criassem defensivos agrícolas, na verdadeira acepção da palavra, produtos que defendem a lavoura de pragas, sem afetar o meio ambiente e a saúde das pessoas. Quando isso acontecer, ao vencedor, as batatas, como sugeriu Machado de Assis. É o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer defensivos agrícolas que não façam mal à saúde. É que a diferença entre o mundo ideal e o mundo possível ainda é gigantesca. A utopia. A Carla, por exemplo, falou aqui dos presídios, da recuperação, como é o nome do negócio? Recuperando, não é? Reeducando, coisa e tal. Poxa, num mundo ideal a gente tem presídios, tem uma estrutura. Não, no mundo ideal não existe presídio. Sim, não, mas eu digo... Na realidade, no mundo real. Sobra a vaga. Só que sobra a vaga. a gente tem que separar, a gente tem que separar o mundo real, que se chama o possível, do mundo ideal. O hiato que existe é brutal. Vocês estão em grande fase. Dona Magda, Um deboche, tu sabe que é mais caro, né? Não, vocês estão... Um deboche é mais caro. Será que eu sou o único que está vendo essa camisa quadriculada aí mesmo? Não, ele já recebeu vários. Tem um aqui. Já? Já. Tem um Porque se eu boto a camisa dessa, o mundo se acaba, sabe? Mas essa aqui sentou. Aí tá Mas bonito. é que se tu coloca... Não, eu vou deixar assim. Vamos, vai. Tem uma gravata sóbria. Ele só tem Me uma preocupei gravata? com o composê, que é para que tudo combinasse, e sou agredido pelo doutor O senhor Vitorino. vai tocar... Com gravata sobra? Mas o que tu acha que ele... Por que tu acha que ele está assim? Que ele está assim, revoltado? Tem informações fontes falacianas. Não me ajuda. Não me ajuda. O tema nessa bancada aqui, assim, ó. Os rapazes, um olha pro outro e diz, não me ajuda. Não, vocês imaginem o que eles fazem fora daqui, que o outro não pode falar.
Bom, Deus disse assim que a senhora deve. quiser, eu posso dar notícia, Então, dona Magda. fale. Posso propor um tema à bancada, um Fale. tema profundo. Então vamos lá. Nós analisamos aqui... Deixa eu me preparar. Cabeção essa hora. Nós analisamos detidamente a eutanásia 2 semanas atrás, Sim. caímos em discussão, mas Isso. o que a discussão ela avançou e não poderia ser diferente que não fosse na Holanda. Lembra que nós discutimos aqui a eutanásia, que é a questão de ter a vontade de decidir a tua hora de morrer, que os parentes teriam de decidir sobre um parente que não tinha mais autodeterminação, e a discussão ficou aí. Mas a Holanda está permitindo outro tipo de eutanásia. É aquela pessoa que se declara mentalmente doente e não quer mais viver. E esta semana suicidou-se, assistida pelo Estado, uma moça de 29 anos que fez uma declaração muito emocionante sobre que ela não tinha mais prazer de viver. Os últimos 14 dias dela foram acompanhados por uma rede de televisão, todos os atos dela. E aí, se foi adiante, a questão ela é mais profunda ainda, porque a Holanda já aceitou 83 suicídios assistidos de pessoas que não estavam com doença terminal. Então, essa é a diferença da discussão anterior e da discussão que se propaga Agora, pelo isso mundo. que tu está trazendo é muito mais grave. Nossa. Por isso que eu estou Porque dizendo. é ceder à depressão. Depressão, exatamente. Ela disse que Você não viver enfrenta, para ela mas- era uma tristeza, viver para ela era um infortúnio. Ela fez essa declaração, não vou ler o texto dela, mas ela deixou uma declaração escrita, né? E que ela não é o primeiro caso. A Holanda já permitiu 83 eutanásias nesse sentido. Gente, isso é muito grave. Como esses países eles são formadores de opinião, imaginamos que essa discussão pode se instalar pelo mundo, né, Gustavo? Isso é não, uma mas é pena, muito- porque essa às é muito vezes grave. pessoas que passam por sofrimentos, passam por depressões, enfim, têm histórias difíceis na vida, quando elas conseguem sair disso, com ajudas que são viáveis, existem, são possíveis, elas têm um approach, elas podem ajudar tanto com base nessas experiências difíceis, ela pode, enfim, fazer tantas coisas preciosas com essa experiência e mostrar para as pessoas que sim, às vezes a gente tem dias difíceis, mas enfim, vamos lá, vamos nos superar. Então, é uma pena, é lamentável que a gente está vivendo uma sociedade que seja às vezes, nesse ponto, né, tão imediatista com dor, tão pouco paciente com o processo inevitável de uma cura, né? De um processo de cura, onde a gente tem que fazer uma rede, tem que buscar ajuda, tem profissionais, existem medicamentos, existem pesquisas avançadas nesse ponto. E quando a pessoa sai disso, ela pode oferecer tanto para a sociedade. Então, eu realmente, se tivesse lá, eu gostaria de ter podido falar com essa pessoa e dizer assim, quem sabe tu tem um pouquinho mais de paciência e deixa uma equipe te ajudar. Né? Roberta, teoricamente, tu tá correta. Só que a realidade não é essa. Entendeu? Nem todas as pessoas têm acesso a coisas. Uma pessoa doente, nem ela sabe, Ela sabe? não se vê, né? Ela não se vê. A pessoa doente, ela não quer saber de ninguém. Então, assim, ó, é muito fácil a gente falar. Sim, e Magda, é importante esse teu ponto de vista pelo seguinte, a gente está falando de um país que, em tese, não tem a crise financeira que a Exatamente. maioria das pessoas tem. Então, é comprovado que certas doenças e dificuldades, e a depressão é uma delas, não está relacionado com questões que têm a dificuldade financeira. Por isso que a gente tem que preparar as crianças, as mentes, para resiliência, para se frustrar e para vencer. Se a gente se coloca do ponto de vista que somos sobreviventes todos os dias, aquilo que a gente faz, a gente valoriza de bom, entende? E vê o outro dessa mesma forma. Então, eu acho que tem que ter uma mudança, né? Mas é bem curioso isso, muito, muito bacana esse teu... Alice. Eu queria indicar um filme maravilhoso, não sei se vocês já viram, que aborda a eutanásia, o fim da vida, que é Como Eu Era Antes de Você, que é um romance aqueles pra te chorar bastante. Eu gosto muito de ti também. Ele é lindíssimo. É uma coisa, me dá uma gilete, que ainda existe. Ainda existe gilete, dona? Ainda É existe. difícil de tu pegar. Então não me dá um. Você pode tentar se matar com G2, mas não dá trabalho. G2 vai dar um trabalhão. Vai dar um trabalho. Agora, isso que o Rucho trouxe é uma simplificação do suicídio. Até um incentivo. Exato. Ao Isso que suicídio. É isso é que me deixou Eu preocupado. também, Pois é, quando ele deu a exatamente. notícia, eu digo, Enquanto é um apoio.
A humanidade, enfim, tenta lutar contra a depressão, e quanto essa onda de suicídios, que nos últimos dias, também próximos a gente, hoje, por exemplo, teve uma tentativa de suicídio em pleno centro de Porto Alegre. Quer dizer, enquanto, né, as pessoas tentam lutar contra isso, a Holanda abre as portas para que as pessoas que querem se suicidar simplesmente vão lá e peçam. E não é por piedade, é por dinheiro. Eu até diria para vocês que talvez não seja exatamente assim. É o que a gente recebeu da notícia, daqui a pouco tu vai mais adiante, ver e tal. Mas se for como ele falou, eu tô assustado. Se for como ele falou, realmente, né? Porque quando a pessoa chega, porque essa é a diferença, quando a pessoa chega num lugar desses, com essa idade, aí sim, é um alerta. Tem que disparar uma sirene de alerta. Magno, o que me chamou a atenção foi, veja, uma equipe de televisão acompanhou ela os últimos 15 dias e ela saía para andar de bicicleta, ela fez toda... Fizeram ela não estava show disso? Lógico, ela não estava numa cama, ela não estava numa cama o Marne sem tem deslocamento. Dinheiro. Ela circulou, ela viveu os últimos 14 dias e deixou uma declaração, né, de que ela não queria mais viver e realmente atingiu o seu objetivo. Tem gato nessa tuba. Tem, né? Porque assim não funciona. Uma pessoa deprimida não anda de bicicleta, que chega num lugar para querer se matar. Mas ela se suicidou para gastar o dinheiro como? Não é para gastar o dinheiro. Isso aí, olha aqui, ó, esse acompanhamento todo de televisão, de reality show, isso para mim tem outro nome. Né? Tá mal contada a história. Gente, tá mal contada a história. Deixa eu fazer um convite aqui muito legal para vocês, que é o seguinte. O Sicredi, e antes que alguém diga, Jabá sim, é o nosso patrocinador. O Sicredi, que é a maior cooperativa de crédito do Brasil, está inaugurando a nova loja em Esteio, na Presidente Vargas 2190. Novíssimas instalações do Sicredi. Então o Sicredi agora ainda maior e melhor, esperando vocês ali em Esteio. Repetindo, Presidente Vargas 2190. Vocês passam lá. E uma bela localização. Quem conhece ali é a Presidente Vargas. 20, né? Isso, dia 20 é o coquetel então, de inauguração. A partir do dia 20 e a partir do dia 20 as pessoas, por favor, estejam lá conhecer o Sicredi Esteio. Um abraço ao Ronaldo Kekov, que é o nosso presidente. Como é que é? Cieli-Shop. Eu chamo ele sempre de Ronaldinho, porque o Ronaldinho, tá, mas é o Ronaldo. O Ronaldinho, que é o nosso presidente da Sicredi União Metropolitana. Temos um recadinho aqui do WhatsApp. Boa noite, gente amada. Obrigada por vocês nos representarem. Assinamos embaixo do que dizem. O Rússio tá cada vez mais lindo. Cada roupa, ela colocou aqueles olhinhos apaixonados. E Chicão, minha paixão, tão quietinho hoje. E Vitorino, tão doce. Amamos todos vocês, todos. Adriana Machado, da Cidade Baixa. Sensibilidade de um elefante numa loja de cristais. Viu como eu sou a coisa mais querida? É, a coisa mais amor. Ela achou ele doce porque viu ele comendo doce com os dedos aqui. Deve ter vazado a imagem. Não tá fora. Não é que ele tá se preservando. Tá, sim. Marne Barcelos, vamos aniversariar, senão nós não vamos deixar tempo para ti, Marne. Primeiro aniversariante, a grande diretora de cinema italiano, Alina Vermila, que fez filmes fantásticos, entre eles o Pasqualino Sette Bellezza, que era um filme com o Giancarlo Giannini, que é um grande ator italiano e que completou recentemente 76 anos de idade, né? Já no final de carreira. Sim, ele é maravilhoso, ele é fora de série. Fez muitos e muitos filmes e a Alina é uma grande diretora. Steve Martin, completando hoje 73 anos de idade, esse é outro grande ator americano de comédia. E ela, minha querida amiga Liana Pittman, completando 73 anos, Dona Magna, o tempo passa para todo mundo. 73. Magic Johnson, completando hoje 59 anos, o grande homem do basquete, ex-jogador de basquete americano. A Sarah Brightman, a cantora britânica, maravilhosa, essa canta demais. O Fred Rinconche, cantor fã, ex-futebolista e treinador colombiano, completando 52 anos. Halle Berry, a atriz americana, linda, é uma negra lindíssima, uma performance. Aquele filme Mulher Gato, o filme é muito ruim, né? Mas ela é linda e maravilhosa. Ana Moser, também de aniversário hoje. A linda Mila Kunis, completando hoje 35 anos. Aquela cena com a Natalie Portman, do Cisne, né? O Cisne Negro, né? O Cisne, maravilhoso. Que cena fortíssima do beijo que as duas dão, um negócio
É fantástico aquele filme. Eu acho que encerraram os aniversariantes, terminaram. Muito bem. Fale, Alice. Temos mais um recado hoje, o Ruxa, né? Só elogios. Ruxa, teus colegas não foram ao jardim de infância. Tu sim, pois esperas tua vez de falar. Já teus colegas falam todos ao mesmo tempo, via de regra. No jardim de infância, a criancinha aprende que enquanto um fala, os outros ficam em silêncio. Alice, fazer o quê, né? Como diz, Quem é que mandou essa diz mensagem? a Magda Beatriz, quando um burro fala, os outros têm que murchar as orelhas. É o Rafael Martins que mandou, tá te achando lindo, viu? Eu vou Rafael contar uma Martins te achou passagem, lindo. eu vou contar uma passagem pela qual fiquei traumatizado 50 e tantos anos. Eu rodei no jardim e fiz 2 vezes o jardim. E só quando eu tinha 50 e poucos anos me explicaram que eu não entrei primeiro porque eu não tinha idade. E eu achei que tinha rodado no jardim. Isso é um trauma que eu carreguei muitos anos. Por isso que eu sou obediente. Eu fiz contato hoje mais cedo com o deputado Frederico Antunes e a gente acabou não falando sobre a votação do projeto aquele que permite que as empresas privadas participem, façam doações para a segurança. Pois o deputado Frederico Antunes me disse que foi aprovado por 42 votos a 1. Isso é muito bom para o nosso estado e até, Roberta, ontem, no programa de ontem, algumas pessoas mandaram, e como foi você que trouxe o assunto, mandaram uns e-mails até bastante agressivos, dizendo que tu deveria ser amiga dessas pessoas e tal, para ter redução de imposto. Eu nem li, porque é uma coisa tão, sabe? Então, assim, ó, que bom, fico muito feliz que isso tenha acontecido. A gente não comentou mais cedo, porque agora pode ser que a gente consiga armar um pouco melhor a segurança, fazer alguns benefícios, porque total, né, Gustavo Vitorino? A gente está vendo que imposto pago não retorna para a gente, não vem para a população, então vamos fazer com que eles doem uma coisa que não vem para nós. Vocês que ficaram ontem bravos, disseram que a Roberta devia ser amiga de alguém, eu sou uma que defendo integralmente, desde a primeira participação do grupo florestal, desde a primeira vez. Eu realmente, assim, saúdo o Instituto Cultural Floresta por esse ganho, foi muito importante, fico muito feliz, de fato conheço as pessoas que integram o Instituto Cultural Floresta, são amigos, são pessoas que eu admiro, né, e realmente respeito o contraditório, quem acha que, tanto que tem votos contrários, né, democracia é isso, e vence a maioria pelo debate, né? Então tá tudo tranquilo e muito bom, fiquei bem feliz. Bem grande dos foi deputados. Quase por unanimidade, só um voto contra. 42 anos. Só fazer uma retificação. Olha aqui, ó. Enquanto Henrique Meirelles e Lula não registram a candidatura, o ranking do patrimônio está assim, ó. Vem o Amoedo com 425 milhões, depois vem o Bolsonaro, Marne, 2,286 milhões, Ciro Gomes, 1,695 milhão, Geraldo Alckmin, 1,379 milhão, Guilherme Boulos, 15 mil e Cabo Daciolo, 0. Isso é o patrimônio deles, né? Esse é o patrimônio. O Cabo Daciolo tá pelado? Tá 0. Você sabe o que o Lucas... Tem patrimônios que tem só 15 mil. Coitadinho. Você sabe o que o Lucas... Olha, eu dou o seu Boulos, eu também tenho mais dinheiro. Tá feia a coisa, né, seu Boulos? Tá feia. Você sabe o que o Luke Skywalker disse pro Darth Vader? Ai, meu Deus, olha a bobagem que veio também. Pai, você foi meu herói, meu bandido. Eu faço força, mas não consigo rir. Não, é que Mário, eu quero te mente já travou. Mário, você recebeu de uma pessoa que eu acho que eu saí do e-mail deles. Uma pessoa que agora, daqui a pouco eu acho o e-mail. Que ficou indignado que o Marne é uma pessoa tão esclarecida, uma pessoa tão elegante, quando fala do internacional ele se transtorna. Uma brincadeira do Marne. Se tem alguém que não se transtorna com nada aqui, é o Marne. Eu não vou dizer que o Marne é uma moça, porque não vai ficar bem, mas ele é uma pessoa delicada. Não tenho mais tempo para dizer. Beijo, até amanhã. A gente volta amanhã. Amanhã a gente fala.